Olá, nós viemos falar sobre democracia e as diferentes formas de governo no mundo antigo. A democracia grega, na verdade, é a democracia ateniense. Ela começa a surgir depois de Atenas ter passado por um levante dos camponeses apoiado pela classe média. Primeiramente, por volta de 594, antes da Era Comum, Solon é eleito para fazer as reformas que dariam origem à democracia, sendo as principais a criação de um novo conselho, o Conselho dos 400, que agora admitia membros da classe média, a concessão de direitos às classes inferiores, tornando essas elegíveis para a Assembleia, a organização de um Supremo Tribunal de Recursos, aberto a todos os cidadãos e eleito pelo sufrágio masculino universal. Porém, as reformas de Solon não agradaram totalmente nenhuma das parcelas da população. O caos acabou se instaurando e foi fácil para Pisistrato dominar Atenas e se tornar seu primeiro tirano. Ele foi sucedido por seu filho, também tirano, que posteriormente seria derrubado por um grupo de nobres com a ajuda de Esparta. Depois desse período conturbado, entrou em cena Clístenes, que dominou a democracia ateniense de 508 a 502 antes da Era Comum. Ele aumentou o número de cidadãos em Atenas, lembrando que somente os homens livres, nascidos em Atenas, é que eram cidadãos. O que ele fez foi tornar todos os homens livres residentes da região na época cidadãos. Além disso, ele criou um novo conselho e o tornou o principal órgão do governo, cujos membros eram escolhidos por sorteio e qualquer cidadão com mais de 30 anos era elegível. Ele também aumentou a autoridade da Assembleia, que agora passara a poder aceitar ou recusar as medidas sugeridas pelo Conselho, declarar guerra e etc. Já o auge da democracia grega foi na época de Péricles, onde a Assembleia adquiriu o poder para formular leis. Além disso, nessa época, o Conselho dos 10 Generais ganhou papel de grande importância. Os generais eram os principais funcionários executivos e legislativos do Estado, porém suas políticas tinham que ser submetidas à revisão da Assembleia, e eles poderiam ser demitidos ao final de um ano. Vale lembrar que mesmo que muitos participassem da democracia, os cidadãos eram minoria, e mesmo essa minoria não conseguia se reunir ao mesmo tempo, pois quando as reuniões eram feitas na Ágora, ela não comportava nem metade dos cidadãos, e feitas na Praça Fênix, não comportava mais do que 25 mil pessoas, que era um número inferior ao total de cidadãos atenienses. Por fim, pode-se dizer que a democracia grega se baseava em três grandes alicerces: a isonomia, que definia a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, a exegoria, que definia a igualdade de todos no falar, e essa é de extrema importância, pois o falar para os gregos era a principal forma de pôr em prática a democracia. Também existia a isocracia, que definia a igualdade de todos no poder. E esses eram os princípios norteadores da democracia ateniense. Podemos dizer que a semelhança entre a democracia grega e a atual encontra-se principalmente na palavra. Afinal de contas, aquilo que era a democracia grega, onde todos os cidadãos participavam, está bem longe do nosso conceito de democracia, onde um pequeno grupo é eleito pelo povo. É claro que muitas das mudanças se devem ao fato do número de pessoas nos estados terem aumentado, e ao fato das questões políticas atuais serem muito mais complexas do que aquelas que se enfrentavam em Atenas. Muitos dos problemas nasceram com o surgimento da democracia representativa, que, embora forneça direitos a parcelas da população que na Grécia não existiam, ainda falha em âmbitos que a democracia direta não falharia, sendo esses principalmente a elitização daqueles no poder, porque aqueles no poder geralmente são mais ricos e mais instruídos do que aqueles que eles representam, e a diferenciação dos interesses dos representantes para os representados, o que não aconteceria em uma democracia direta, posto que cada cidadão representa a si e a cidade-estado. Outro ponto interessante de se observar é que, embora todos os cidadãos tivessem direito de tomar parte nas decisões, apenas uma parte comparecia à Assembleia, por dois principais motivos. O primeiro é que o espaço era limitado, como já foi dito anteriormente. Segundo, nem todos os cidadãos se interessavam pela participação ativa em forma de voto. Hoje, apesar de uma grande parte da população não ter interesse nas questões políticas, a maior parte da população vota, porque o voto é uma obrigação. É notável de que boa parte da população só vota por obrigação. Assim, muitas vezes acaba por escolher um candidato que não representa bem os seus interesses.
A formulação das próprias leis na Grécia ocorria de forma diferente. Primeiro porque até 621, quando Drácon escreveu de fato as leis e as tornou disponíveis para a população, elas eram todas como um conhecimento oral, já que a oralidade na Grécia era tida como superior à escritura. E a escritura era só para auxiliar a própria fala. Então as famílias mais poderosas detinham conhecimento das leis e a usavam como lhes fosse mais conveniente. A criação das leis escritas mudou esse paradigma, já que aqueles que pudessem ler teriam acesso às leis. Além disso, quando Solon iniciou suas reformas, as leis passaram a ser criadas por um conselho, e finalmente eram passadas a ser discutidas na Ágora, onde os cidadãos decidiam a respeito delas. Hoje, com a nossa democracia representativa, o que acontece é que as leis são criadas e votadas segundo a agenda daquele grupo eleito, sem muita participação da população em geral. Em contrapartida, cada vez mais as leis são de conhecimento geral e de fácil acesso. Podemos dizer que a principal diferença entre a democracia grega e a democracia representativa atual encontra-se em quem representa e quem era representado, onde na Grécia Antiga as pessoas representavam a si mesma e ao Estado. Já hoje temos um pequeno grupo eleito para representar a maior parte da população. Além disso, existe uma questão cultural, onde para o grego ateniense, o maior exercício da cidadania era a participação efetiva nas questões públicas, o que muitas vezes é visto como algo secundário em nossa realidade, porque ou questões políticas são chatas demais ou complexas demais para a maior parte da população, sendo que essa não tem interesse. Bom, vou comentar sobre o sistema de governo da Roma Antiga. Ela se desenvolveu basicamente em três períodos, três fases sobre os governos monarca, republicano e imperial. A sociedade romana era dividida em 4 grupos sociais. Primeiro havia os patrícios, que eram grandes proprietários de terra e ocupavam importantes cargos públicos. Considerados cidadãos romanos, possuíam muita riqueza e escravos. No topo da pirâmide social romana, acompanhavam a minoria da população. Logo abaixo havia os clientes, que, embora livres, os clientes viviam presos aos patrícios, pois possuíam uma forte relação de dependência. Essa classe era formada basicamente por estrangeiros e refugiados pobres. Tinha apoio econômico e jurídico dos patrícios. Depois havia os plebeus, que era formada a maioria da sociedade romana. A plebe era composta basicamente por pequenos comerciantes, artesãos e outros trabalhadores, além de ser a massificação do exército. Possuíam poucos direitos políticos e de participação na vida religiosa. E os escravos, que é a camada que não tinha nenhum direito social. Os escravos eram, em sua grande maioria, presos de guerra. Os patrícios, então, concentravam em suas mãos os direitos religiosos, políticos e judiciários, enquanto os plebeus só tinham os deveres de pagar impostos e servir ao exército. Em 620, houve a invasão dos etruscos em Roma. Eles passaram a nomear um rei. O último deles foi Tarquínio. Logo após disso, o Senado criou a República, que significava coisa de todos. Ela era formada pelos seguintes: magistrados, que eram os patrícios, o Senado, também patrícios, e tinha a Assembleia, que alguns plebeus participavam. Junto a essa república veio a expansão territorial. Roma vinha conquistando inúmeros territórios, tudo isso por causa dos plebeus. Grande parte deles faziam parte do exército, mas para conquistar esses territórios, eles queriam algo em troca, e isso veio em troca da cidadania e mais participação na política. Tanto que eles adquiriram as leis das 12 tábuas e também a lei Canuleia. Com o correr do tempo, desenvolveu um sistema complexo de governo formado por assembleias populares, que era dividido em 3. Comício curial, que era o agrupamento de cidadãos; comício centurial, que decretava leis e elegia cônsules, pretores e censores; e o comício de tributo. Esse foi o primeiro cargo do Estado romano a ser aberto para os plebeus, que deu o nome de tribuno da plebe. Nessa fase, o sistema político da antiga Roma era o império. O poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Augusto e terminou com Constantino. O Senado servia para apoiar o poder do imperador. O Império sucedeu à República Romana. Com um novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governado por um imperador. As características principais eram essencialmente comercial,
escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, era uma cultura politeísta, o governante tinha cargo vitalício e a extensão era obtida por conquista ou golpes militares. Diferenciando totalmente da democracia ateniense, o sistema político do Antigo Egito funcionava através de uma monarquia divina. A civilização acreditava que seu líder político, o faraó, era além de um homem, ao mesmo tempo um deus, a encarnação terrena do deus Horus. Ele era o governante absoluto, mantinha a justiça na terra e preservava a vontade dos céus. A realeza divina era a instituição básica da civilização egípcia. Para os egípcios, a realeza divina era a única estrutura política aceitável. Estava em harmonia com a ordem do universo e trazia justiça e segurança a toda a nação. O poder do faraó estendia-se por todos os setores da sociedade egípcia. Os camponeses eram recrutados para servir como mineiros ou trabalhadores em construção. O comércio exterior era propriedade total do Estado e conduzido de acordo com as necessidades do reino. Como o Senhor Supremo, o faraó possuía ao seu dispor um exército de funcionários que recolhiam impostos, administravam projetos de construção, fiscalizavam obras de irrigação, faziam o levantamento topográfico das terras, mantinham registros, conduziam o comércio externo e verificavam os armazéns governamentais, onde o cereal era guardado para garantir o alimento em épocas de má colheita. Todos os egípcios estavam sujeitos ao faraó, cuja palavra era considerada um mandamento divino. A maioria dos faraós levava a sério suas responsabilidades e tentava governar como protetores benévolos do povo. Para a sociedade egípcia, o faraó governava de acordo com Maat, que era Deus da verdade. Maat significa justiça, lei, direito e verdade. Opor-se a ele era violar a ordem de Maat e trazer desordem a toda a sociedade. Como os egípcios consideravam Maat como a verdadeira ordem da natureza, acreditavam que sua preservação deveria ser o objetivo da atividade humana, norma orientadora do Estado e o padrão pelo qual os homens conduziam suas vidas. Os que agissem e falassem segundo Maat seriam justamente recompensados. É importante salientar que ao personificar toda a verdade divina em uma pessoa só, a sensação de segurança e de tranquilidade em relação à vida espiritual era enorme, pois eles tinham um contato direto com a sua maior divindade. O governo territorial egípcio era dividido em nomos para um melhor controle social. Os nomos eram divisões territoriais dentro do Egito. Cada nomo tinha seu líder, o nomarca, prefeito. O mesmo poderia exercer o direito do poder através da hereditariedade ou por nomeação direto do líder divino da nação, no caso o faraó. Contrapondo com a democracia ateniense, quando tratamos do regime político do Antigo Egito, não pode-se deixar citar o papel importante que a religião teve na vida dos egípcios. A religião deixou sua marca em quase todos os setores da vida egípcia. A arte era uma expressão do simbolismo religioso, a literatura, a filosofia, todos estavam encharcados com os ensinamentos religiosos. Os egípcios antigos eram totalmente voltados para a religião. Todas as suas ações eram voltadas em pró da religião, uma verdadeira teocracia. Mesopotâmia, em que em grego quer dizer terra entre rios. Situava-se entre os rios Eufrates e Tigre, e é conhecida por ser o berço da civilização humana, localizada no Oriente Médio, onde atualmente é o território do Iraque. Se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade independente uma da outra, com sua língua e governo, Ur, Uru, Nippur, entre outras, funcionando assim cerca de 1.500 a 2.000 anos. Até que guerras entre si formem o Império Babilônico. Ao contrário de cidades-estados, uma cidade impunha suas vontades sobre as demais. O imperador impunha suas regras sobre as demais cidades, passando a ter um poder centralizado, surgindo assim uma monarquia teocrática, sendo
uma única pessoa governando, pela vontade dos deuses, usando assim a religião para poder dominar as pessoas. A realeza era a instituição central da civilização mesopotâmica. Ao contrário do Egito, os reis não se consideravam deuses. Os reis eram o escolhido dos deuses, sendo assim considerado uma monarquia de caráter divino. O rei administrava as leis que vinham dos deuses, e a principal coleção de leis da Mesopotâmia foi o famoso Código de Hammurabi. Hammurabi afirmava que o seu código era baseado na autoridade dos deuses e que violá-lo era contrariar a ordem divina. Possuímos hoje 282 artigos do Código no nosso sistema jurídico do Brasil. O Código revela que, embora as mulheres tivessem um papel secundário em relação aos homens, os mesmos teve força em proteger as crianças e as mulheres contra os abusos. E as punições eram rigorosas, por isso o termo olho por olho, dente por dente. E o código tratava com distinção as punições quando se via de um nobre e um plebeu, sempre favorecendo a nobreza. Mas já os funcionários do governo envolvidos em suborno eram duramente penalizados. E assim concluímos o documentário sobre democracia no mundo antigo. Obrigada.